Parada é a seguinte, sábado tem Flamengo e Palmeiras, maior final da história. Vamos acompanhar um vídeo aqui, vídeo top, viu? Vídeo top demais. Fazer um corte hoje, um vídeo bem diferente. Aqui do canal Victorando, e vou deixar os créditos e o link do canal dele. Muito bom os vídeos dele. Eu assisti esse vídeo dele aqui mais cedo e tá top demais sobre a final do campeonato. A final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras. Vamos lá? O final da história do futebol brasileiro. Quem leva a América? Mas calma, não é só Flamengo. isso. Um roteiro quase que perfeito. Não vale só a América. Vale vingança. Vale a dominação. Quem vai se tornar o maior campeão da história da Libertadores no Brasil? Quem vai ser tetra Flamengo. primeiro? Quem vai alcançar a Flamengo. glória eterna? Nos últimos 2 anos, esses clubes vêm se degladiando e dominando o futebol brasileiro e sul-americano. Ano após ano, cada um deles conquistou pelo menos um título nacional. Em 2021, fizeram a final da Liberta em um jogo monumental. Naquele dia, a América foi pintada de verde. E é esse um dos fatores que tornam essa final tão especial. Envolve vingança. O Flamengo, que saiu derrotado do Estádio Centenário, ainda tem aquela ferida aberta. Perder novamente uma final de Libertadores para o Palmeiras seria como enfiar uma lança no ego de 40 milhões de torcedores rubro-negros. Além de Andreas perder Pereira, duas dessa vez finais de ele vai entregar Libertadores pra para o nós. seu maior rival dos últimos anos, ainda veria o seu maior inimigo dominar a América, se tornando o maior campeão brasileiro da competição, em cima do seu cadáver. Mas não acaba por aí, tem a cerejinha do bolo. Em 2021, o grande algoz ou herói dessa final tem nome e sobrenome: Andreas Pereira. Vestindo vermelho e preto depois de uma falha individual, entregou a América de bandeja pro Alviverde. Andreas saiu alvejado daquela batalha, prometendo que daria uma Libertadores pro Flamengo para se redimir. Mas quis o destino que 4 anos vai dar pra nós depois dessa ele vez. pudesse viver novamente essa batalha, mas agora vestindo verde. Andreas pode definir o seu destino pro resto da vida em apenas um jogo: entrar pra prateleira de heróis do Palmeiras ou se tornar um dos maiores vilões da história do Flamengo. Você vai vivenciar agora a trajetória completa dessa batalha, desde o início desse duelo, em 2018, 2019, 2020, Apareceu 21, até Vinícius 22, Júnior, 23, 24 e 25. Brigas, polêmicas, provocações, títulos perdidos, vidas impactadas, até a batalha final. Você vai acompanhar agora a final do século. Pessoal, desculpa interromper, rápido, tá? Só pedir pra vocês, se inscrevam no canal, dá aquela força, deixa aquele like, tá? Tô trazendo vídeo top hoje aqui. E quando vocês se inscrevem, quando você já sabe dessa balada toda aí, ajuda muito o crescimento do canal e o YouTube a divulgar nossos vídeos, tá? E vão lá no canal do Vitorando e se inscrevam no canal dele. Vocês estão acompanhando um vídeo muito bom, muito bem produzido. Parabéns pra ele, vou deixar o link dele aqui, tá? Valeu, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu só quero te pedir 3 coisas. A primeira, comenta aí se você é Palmeiras ou Flamengo. Vamos ver qual torcida tá dominando aqui nesse vídeo. Esse vídeo meio que vai ser uma demonstração do campo de batalha que vai ser a final da Libertadores. Então comenta aí pra quem tá a sua torcida, Flamengo e Palmeiras. Ah, mas eu torço pra outro time. Comenta aí qual time você torce e pra quem você tá torcendo. Segundo, esse modelo de vídeo, rapaziada, com documentário. Então, hype esse vídeo e é isso, vamos acompanhar a história desse duelo passo a passo aí. Muito obrigado por estar aqui convitorando. Hoje eu tô com um traje digno de uma final de Libertadores, né? Um traje a caráter. Quem comentar que eu pareço um indiano vai ser bloqueado. Agora eu não posso postar nada que geral comenta. Meu Deus, tá parecendo as aventuras de Pi. Tá de sacanagem, né? Quem comentar isso aí vai tomar bloco. E é isso, vamos pro vídeo. Desculpa de falar, mas tu parece um indiano. 2018. Vamos voltar no tempo para esse ano que se inicia aí a dinastia desses dois clubes. O Flamengo começava a colher os frutos ali da gestão Bandeira de Melo, né? Um clube que vivia meio que sempre quebrado, e o Bandeira conseguiu reestruturar o elenco. Mas aí, desde 2017,
2018 o Flamengo foi melhorando o elenco e em 2018 conseguiu começar a ver assim os frutos mais nitidamente. Enfim, o Flamengo tinha um time competitivo. Enquanto o Palmeiras, já com a Crefisa, que em 2016 já havia conquistado o Brasileirão, buscava o segundo título em 3 anos. Nos dois confrontos entre as duas equipes no Brasileirão, os clubes empataram em 1-1, mas o segundo jogo foi o mais decisivo. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, com o Palmeiras em primeiro e o Flamengo em segundo. O Palmeiras iniciava a partida com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Flamengo. Uma vitória do Palmeiras praticamente selava o título e uma vitória do Flamengo colocava o Flamengo novamente forte na briga. Maracanã lotado e os dois times esboçavam dois elencos que seriam uma base muito vitoriosa. O Palmeiras saiu na frente com Dudu no início do segundo tempo e o Flamengo foi pro tudo ou nada e empatou aos 35 do segundo tempo com Marlos Moreno, que, vale lembrar, não fazia gol desde 2016, mano. Inclusive, o narrador até fala aí, ó, no momento do gol. Marlos Moreno pela ponta esquerda. Hoje a gente tem nada mais, nada menos do que Cebolinha, Bruno Henrique, que hoje é mais centroavante. A gente tem Michael, que não tá jogando nada. E a gente tem Samuel Lino, maior contratação da história do Flamengo. É uma diferença muito grande. Meu Deus do céu, diferença muito grande. Vamos lá. Do jejum! E no minuto seguinte, a bola do título, entre aspas, cai no pé de Lucas Paquetá, que chutou ela lá no Cristo Redentor. O jogo terminou 1-1, resultado excelente para o Palmeiras, que manteve os 4 pontos de vantagem. E naquele ano, sob o comando de Filipão, foi o grande campeão do Brasileirão. E o Flamengo foi o vice-campeão. Mas em 2018 foi que começou realmente o Flamengo a demonstrar que era um time que merecia atenção, cara. Porque o Flamengo não só foi vice no Brasileirão, como também foi finalista da Copa do Brasil. Com esse time aqui: Muralha no gol, Juan, Hever, Pará e Trauco no sistema defensivo, Cuéllar e o William Arão formando ali a volância, Diego, Everton, Berril. Gente, nessa época eu achava um time do Flamengo um timaço, tá bom? Eu achava esse time do Flamengo um timaço, olha só. Cuéllar era pra mim um dos melhores ali volantes do campeonato. O William Arão, então, nossa, 2 volantes bravos, mas como eu já disse, não se compara ao time de hoje. Mas ainda assim foi uma excelente base para conquistar tudo que conquistou até hoje, de 2019 para cá. No meio e Guerreiro de centroavante. O Flamengo empatou com o Cruzeiro no tempo normal, foi um jogaço. O Fla quase saiu na frente com essa falta de Guerreiro com 6 minutos de jogo. E o Arrascaeta, que ainda vestia as cores do Cruzeiro, tava infernal nesse jogo, moleque. A partida terminou 0-0 no tempo normal, foi pros pênaltis e nós vemos aí uma das atuações mais criticadas que eu me lembro de um goleiro na história do futebol brasileiro nos pênaltis, cara. O cara conseguiu ser criticado nos pênaltis. Exatamente, o Muralha, moleque. Muralha só pulou pro mesmo canto toda a disputa. O Diego, que nunca foi um batedor de pênaltis, perdeu e o Cruzeiro foi campeão. Então, 2 vices aí do Flamengo, mas já mostrava que era um clube que, pô, merece atenção, né? Conseguiu ser vice do Brasileirão, cara, finalista da Copa do Brasil 2019. O Palmeiras manteve a base do time campeão e terminou em 3º no Brasileirão. Mas o Flamengo fez uma janela de almanaque e a gente acha que nem precisa falar o resto, né, mano? Até que não é flamenguista sabe da temporada do Flamengo de 2019, porque é uma temporada muito... Rapaz, eu acho que uma das grandes vendas do Flamengo, principalmente, foi essa do Vinícius Júnior. 164 milhões, mudou o Flamengo muito de patamar essa venda. E se fosse hoje, né, no atual momento do futebol, o Vinícius Júnior seria vendido basicamente como um Estevão, praticamente aí com a base de R$500 milhão. Mas, ainda assim, na época, foi uma venda maravilhosa, uma da maior da história da história do Brasileirão, da história do futebol brasileiro, uma das maiores vendas. Eu acho que, se eu estiver enganado, ficou apenas atrás do Neymar. Mas, enfim, foi muita grana. Vamos acompanhar. Milhões, veio forte na janela de transferência. Trouxe Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Gerson, Felipe Luiz e Gabigol. E óbvio, né, o técnico português Jorge Jesus. O Flamengo ganhou o Brasileirão com sobra, conquistou a Libertadores. Então, no ano seguinte que o Flamengo perdeu o Brasileirão e a Copa do Brasil, no ano seguinte ganhou o Brasileirão e foi finalista da Libertadores e ganhou a Libertadores também. Então, 2 temporadas aí, o pessoal esquece de 2018, né, porque teve fracassos aí, mas já foi um
um bom indício 2018, né, cara? E o Palmeiras? O Palmeiras tava lá, terminou em terceiro no Brasileirão com a mesma pontuação do Santos. Então, como 2019 do Flamengo ficou muito foco pro Flamengo, mas a gente não pode esquecer, né, que o Palmeiras tava ali, cara. O Palmeiras tava ali. Se o Flamengo não faz uma temporada tão destoante, talvez o Palmeiras poderia beliscar aí o título do Brasileirão, mano. Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado pelo Inter e o Flamengo também foi eliminado nas quartas pelo Furacão. 2020. No dia 30 de outubro, começava uma das eras mais impressionantes de um treinador no futebol brasileiro. O torcedor do Palmeiras critica esse cara, velho. Esse cara é o maior pra mim, tá? Não sou palmeirense, mas eu sei disso. O maior treinador da história do Palmeiras, velho. O cara ganha tudo. Tem que respeitar esse cara. Mas parece que ele não serve para a equipe palmeirense. Dava-se ali o início, o primeiro passo, porque o técnico português Abel Ferreira chegava ao Palmeiras. Naquela temporada, o Palmeiras trouxe Rony Rústico, Rony, né? Ainda não era rústico, ficou rústico depois. Matinhas vinha e fez uma janela bem enxuta, cara. A torcida do Palmeiras ficou louca com a diretoria, principalmente porque o Flamengo veio forte no mercado. Trouxe Pedro, Gustavo Henrique, Thiago Maia, Michael, Thiago do Náutico, Pedro Rocha, Léo Pereira e o principal aí, a contratação efetiva do Gabigol, que tinha vindo por empréstimo em 2019, e aí o Flamengo compra o Gabigol por definitivo. No Brasileirão, o Flamengo foi o grande campeão e o Palmeiras ficou apenas em sétimo colocado. Mas por quê? Porque o Palmeiras parou de priorizar o Brasileirão, simplesmente porque conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores da América em cima do Santos. Um doblete aí logo no primeiro ano sobre o comando de Abel, iniciando uma era espetacular do técnico português com a camisa do Verdão. 2021. Palmeiras mantém a base do elenco e traz Danilo Barbosa, enquanto o Flamengo também faz uma janela enxuta ali na primeira janela, né? Flamengo traz Bruno Viana, o zagueiro, Renato Gaúcho como técnico e Renato Gaúcho prometeu muito, veio nada. O Galo é campeão numa campanha espetacular, né? Que o Hulk jogou essa temporada, é uma parada que merece ser muito destacado, porque o cara destoou muito aqui no Brasileirão, já com uma idade avançada, se eu não me engano, ele tinha 33, 34 anos, né, galera? O pessoal da edição vai colocar aqui quantos anos o Hulk tinha em 2021. Independente, já não era um garoto e destruiu, né? Na Copa do Brasil, mais uma vez o Galo doido leva a taça e o Palmeiras e o Flamengo foram eliminados precocemente, com o Galo destacado no Brasileirão. Conquistou a Copa do Brasil, só sobrou a Libertadores pros Beto. Sobrou nada pro Beto, só sobrou a América. Pois é, né? No caso, o Beto aqui vai ser o Flamengo, né? Que não sobrou nada pro Beto, a gente vai ver. Quis o destino que Flamengo e Palmeiras se enfrentassem na final. O Flamengo de Renato Gaúcho chegava à final como grande favorito e o Palmeiras de Abel com toda a sua bagagem. O Flamengo chegar como favorito na final não é algo muito distante, né? Nessa final até o próprio Felipe Melo fala que o Flamengo chega como favorito, o Flamengo chegava em melhor momento, mas final é coisa de louco, rapaziada. O Flamengo nessa final de 2025 também chega como favorito. Só que final pra mim não é decidida nos detalhes. Não tem favorito. Então final não tem favorito, sabe? É um jogo único. Então você vai lá, faz 1-0 no gol de cabeça, um gol contra, acabou. A entregada lá do André, acabou. Então final, cara, é uma parada muito cruel. E o Palmeiras de Abel sai na frente com uma jogada com o dedo do Abel. Nesse lance, muitos palmeirenses que estão aqui assistindo sentiram forte o dedo do Abel, né, rapaziada? Comenta aí se vocês sentiram o dedo do Abel nesse gol. Simplesmente porque o Flamengo dominava muito com as linhas altas, mas depois de uma jogada que tinha sido trabalhada e claramente foi a proposta do Abel pra esse jogo, um lançamento longo da zaga chega no ataque, nas costas do Felipe Luiz, a bola é cruzada e Veiga coloca o Verdão na frente. Depois o Flamengo começa a dominar as ações, o Flamengo que já tinha essa característica, Flamengo do Renato Gaúcho, gostava de ficar com a bola, bastante anos que o Flamengo fica muito com a bola, né? O Flamengo sempre propõe o jogo pro adversário e nessa final já tinha esse modelo de jogo, cara. E aí o Flamengo começa a cada vez ter mais espaço, mais tempo com a bola, domina as ações do jogo e empata com esse gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol. A partida vai pra prorrogação, mas antes o Michael teve a chance de matar o jogo e dar o título pro Flamengo aí, ó, mas ele chuta pra fora e aí na prorrogação acontece a lendária falha de Andreas Pereira, né? Davidson marca e o Palmeiras é tricampeão da Libertadores. No mesmo período, Leila Pereira assume a presidência do Palmeiras aí, ó, assumindo a presidência, simplesmente Carminha.
Carminha foi boa. 2022. Mordido com um ano sem títulos, Flamengo investe 150 milhões na janela com 9 reforços. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Marinho e Cebolinha. E inicia sob o comando de Paulo Souza, né, rapaziada? Então o Flamengo troca muito de treinadores aí, né, cara? Mas termina aquela temporada sob o comando de Dorival Júnior, mano. O Palmeiras mantém a mesma estratégia de não trazer medalhões. Contrata ali o Murilo, Marcelo Lomba, Rafael Navarro, Flaco Lopes e o Atuesta, né? Então a gente consegue ver a diferença de gestões aí, né, cara? Enquanto o Flamengo é um clube que gosta de trazer nome, a torcida do Flamengo pede nomes grandes, sabe? Pede nomes que sejam famosos, conhecidos, medalhões, né? Se o Flamengo anuncia uma contratação de um cara meio desconhecido, a torcida chia, né? No Palmeiras, cara, eles contratam um jogador que vai se adequar ao esquema do Abel. Então, assim, o Palmeiras nunca foi um time de ter muitos jogadores medalhões, porém é um time muito forte, né? Um scout muito forte, é um time que funciona muito bem nas mãos do Abel, né? Inclusive, eu acho que se o Abel, eu não sou palmeirense, né? Mas assim, eu fico vendo a torcida do Palmeiras pedindo a saída do Abel, cara. Com o time do Palmeiras que o Palmeiras tem hoje, eu acho que assim, ele funciona muito bem nas mãos do Abel. Eu não consigo ver outro treinador que conseguiria fazer esse elenco do Palmeiras render tanto, sabe? Então, assim, repensa aí da torcida do Palmeiras. O Abel é muito diferenciado, mano. Inclusive, uma das grandes esperanças pra essa final em Flamengo e Palmeiras é o Abel tirar um coelho da cartola. Porque, obviamente, o time do Palmeiras é muito bom, mas nunca se sabe o que o Abel pode fazer. Mas, enfim, no Brasileirão, o Palmeiras lidera de ponta a ponta e conquista mais um título. Mas o Flamengo não fica atrás. Não ganhou o Brasileirão, mas ganha a Copa do Brasil com certa facilidade e conquista o Tri da América com o show de Pedro, Dorival e, claro, gol de Gabigol na final. 2023. O Palmeiras renova com seus medalhões aí, então eu acabei de falar de medalhões. O Palmeiras não tem medalhões, não contrata medalhões, mas acabou criando seus próprios medalhões, né? Porque os jogadores que foram muito vitoriosos com o Palmeiras acabaram virando medalhões do clube. E logo de cara, Palmeiras e Flamengo se enfrentam na Supercopa do Brasil, que o Palmeiras saiu campeão, mas aquele ano o Flamengo poderia ter tido uma das melhores temporadas da sua história, porque ia disputar tudo, né? Recopa, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo, né, moleque? Mas comete uma das maiores burrices de gestões já vistas no recente futebol, mano. Eu particularmente não entendi isso aqui que o Flamengo fez, foi uma loucura. Aí é coisa de confusão de bastidores, né? Mas o Flamengo decide demitir Dorival Júnior e contrata Vitor Pereira, mano. O Dorival sempre foi um treinador subestimado. O vídeo dele tá muito bom, viu? Que, tipo assim, nunca botaram muita fé no Dorival, ele sempre era um tapa-buraco. Inclusive o Flamengo sempre que precisava, que tinha problema com o treinador, contratava o Dorival Júnior e aí logo mandava ele embora. Não é a primeira vez que aconteceu isso com ele. O Flamengo poderia manter a estrutura vencedora de 2022, mas resolveu jogar o projeto todo no lixo. Resultado, foi vice-campeão em 6 competições diferentes. Perdeu tudo que disputou. Pessoal, traz São Paulo. Na boa, como que o Flamengo faz uma coisa dessa? Demitiu o Dorival Júnior, que pra mim a temporada tava sendo desperdiçada no geral. E aí o Dorival Júnior foi lá e recuperou, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, demite o cara. Aí no ano seguinte disputamos 6 títulos, 6, e conseguiu perder os 6, vice nos 6, cara, isso foi demais. Isso foi um tapa na cara da diretoria para aprender a não fazer essas cagadas mais. Ele que leva o time pra final da Copa do Brasil. E nesse meio tempo o Flamengo já virou uma confusão danada, né? Foi Pedro tomando soco do preparador físico, Marcos Braz brigando com o torcedor e mordendo virilha, uma loucura. Um clima horrível no Mengão e o Flamengo perde pro São Paulo de Dorival Júnior na final. Mais uma derrota do Flamengo na temporada. Enquanto isso, o Palmeiras conquista mais um Brasileirão na pipocada histórica do Botafogo, que chegou a abrir 13 pontos de vantagem e o Palmeiras buscou o campeonato. Tem aquela partida lendária, né, do Palmeiras e Botafogo, 4-3, uma virada espetacular. E na Libertadores deu Fluminense. 2024. Já sob o comando de Tite, Flamengo traz De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz, Alexandro e Plata na janela. Em 2023, o Flamengo já tinha trazido Luiz Araújo e o Alcaraz, né, que hoje a gente sabe que não vingou, mas trouxe. E o Palmeiras traz Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Dessa vez o Fogão não deixou escapar o Brasileirão e o Palmeiras terminou em segundo na tabela e o Flamengo em terceiro, cara. Então, cara, desde 2018 você pode ver uma retrospectiva aí que não tem uma competição que o Flamengo ou o Palmeiras não ganha, ou que não tem um ano que eles não estão no G4. Cara, é realmente uma dinastia, assim, mano. O pessoal tá falando que o Brasileirão tá virando La Liga. Eu acho exagero, mas tá virando, né? Na verdade, não tá errado, não é exagerando. Tá virando, não é que virou. Enfim, sobre comando de Tite, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas da Copa do Brasil. O Flamengo vence o jogo de ida por 2-0 e segura o resultado no jogo de volta. Perde por 1-0, mas vai avançando de fase, né? O pessoal já tá falando que era final antecipada, né? E praticamente foi isso mesmo, mano. Nas quartas, o Flamengo supera o Bahia e depois anuncia a saída de Tite. Filipe Luiz
assume o Flamengo na semi contra o Corinthians. Porém, no jogo de ida o Flamengo amassou, cara. Dominou todas as estatísticas. O Flamengo poderia ter feito uns 3 no Corinthians, pelo menos. No mínimo 2, né? Mas assim, uns 3 ou 4 não era exagero. Porém, só conseguiu vencer por 1-0 e jogou a pressão toda pro jogo de volta lá em Itaquera. Tudo piorou quando aos 28 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique é expulso. Mas aí entra a experiência de Filipe Luís, de anos de Atlético de Madrid. Consegue se defender muito bem. Classifica o Flamengo pra final. E lá, o Flamengo ganha com facilidade. Ganha o primeiro jogo por 3-1 e na volta faz 1-0 e vence por 4-1 na agregado. Porém, no fim desse jogo, Gabigol anuncia sua saída do Flamengo. 2025, já com elenco repleto de craques e midiáticos, o Flamengo traz Danilo e, não satisfeito, ainda traz Jorginho como peças principais contratações pro ano, que começa o ano, obviamente, com o técnico Filipe Luís, que ao comando de Filipe Luís, o Flamengo se tornou o segundo clube com mais vitórias no mundo todo, né? 41 vitórias, ficou com invencibilidade de 21 jogos e até setembro tinha números absurdos de 46 vitórias. Muito interessante, eu não sabia disso. Primeiro técnico no mundo, primeiro, segundo. Enfim, então é um dos maiores. 17 empates e apenas 6 derrotas, cara. E no Brasileirão, no momento que eu tô gravando, o Flamengo está a 4 pontos do Palmeiras e já tá praticamente com a mão na taça. Porém, ainda falta a final da Libertadores, que vai ser daqui 4 dias, cara. O Flamengo chega com mais moral pra final, mas o Palmeiras é um clube que já provou que merece todo o respeito do mundo. Simplesmente é um Palmeiras muito vitorioso. É o Palmeiras de Abel, que conseguiu uma vitória impressionante contra a LDU. Então, final é uma parada que é aberta, cara. Qualquer um pode ser campeão. Mas aí, comenta aí quem você acha que vai ser o campeão da Libertadores, cara. Comenta aí a sua opinião. Não esquece aqui de seguir o Victoriando e se inscreve aqui agora no canal, que vai vir muito conteúdo sobre a Libertadores, beleza? Então é isso. Se espera no próximo vídeo já aqui. Falou, Tamo junto. papo. Se inscreva aí, deixa aquele like. E valeu. Vídeo maravilhoso, viu? E se inscreva no canal dele lá também. Valeu, galera. Ficando por aqui.